Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e que carrega suas escolhas. Antes de ter processo, ou não? O que se faz? Agora, o modo Bruna Advogada, ele vai meio entrando em ação aqui junto com ela. Doutora Rafaela, seja bem-vinda. Obrigada, Bruna, pelo convite. É uma honra estar aqui. Parabéns, né, por todo o episódio, Obrigada. por todas as gravações. Agora nós vamos trocar um pouquinho de ideia e conhecimento jurídico aí. Umas figurinhas, não é muito a minha praia, parte trabalhista, empresarial, mas é um tema que eu gosto muito, sou suspeita. A louca do direito entra em cena. Antes disso, Adorei, obrigada por ter obrigada. vindo. Adorei mais uma bolsinha. Uma eu já tenho Isso, agora. É outra pro meu para tua kit, pro meu coleção. estoque, minha coleção de bolsas. Adorei. Obrigada, Bruna. Obrigada. Rafa, vamos começar. Não, eu tenho que falar, doutora Rafaela. Vamos começar pelo começo. Advogado, amamos, né? Somos, mas assim, há de certa forma ainda esse impasse de procurar só quando recebe uma notificação, ou hoje tu avalia que já tem uma procura pensando em prevenção. Como que está o cenário atualmente? Isso, ainda o cenário é um pouquinho delicado quanto à parte preventiva, né? Então, hoje ainda nem muitas pessoas amadureceram para essa etapa, né? A figura do advogado, a gente brinca, né? Até tem os memes jurídicos, que às vezes nem o advogado gosta dos amigos advogados, é aquela coisa, né? Aquele Né? climão. A Mel tá aqui para me Às vezes nem proteger. advogado gosta de advogado. Mas o advogado, o papel da pessoa que atua na área jurídica, ela serve não só para quando o problema aparece, né? Então, essa importância de procurar muitas vezes antes de tomar alguma decisão, para que a decisão ela seja um pouco mais certa, mais precisa, com menos risco e justamente para evitar que o problema se instaure. Então, não é só quando o problema chega, quando vem aquela intimação, a notificação, às vezes a gente consegue resolver já antecipadamente. Então, é importante sim a gente ter essa consciência, né? De buscar fazer uma consultoria, fazer uma consulta, antes de assinar um documento ou um contrato. Muito importante, muito. Vamos ver se está tudo certinho, se não está abusivo aquele documento, né? Revisar se tiver necessidade de revisar, para que aquele negócio seja concretizado de uma forma segura, né? Visando que o teu negócio flua perfeitamente, né? Seja por quanto tempo for perdurar, ou, né, trazer garantia, seja de forma imediata, né? Ou a longo prazo também, né? É que se a gente pensa, o direito ele atua em diversas áreas da nossa vida. Se a gente for pensar, por exemplo, no aspecto família, obviamente que tu já consultasse o advogado para ver a questão do regime de bens, está tudo certo, casamento tudo ok. É claro que tu só vai procurar se caso ocorrer um divórcio ou um falecimento, é uma situação. Agora, quando a gente fala sobre negócios, é muito diferente, porque tu vai estar lidando com uma relação de consumo. Muitas vezes, infelizmente, a gente vai lidar com pessoas que vão dizer, vão se impor de uma maneira que tu acha, ai, gera uma dúvida, tu não sabe de que forma proceder. Então, o advogado ele vem como, assim como a empresa para abrir ela tem que ter um contador, o advogado é um aliado nisso também. A gente fala que é um braço direito também, né? O empreendedor, o empresário, ele não consegue resolver tudo sozinho, porque ele tem um negócio, independente do tamanho, ele tem outras preocupações, né, para fazer com que o negócio flua e dê certo. Então, contar com apoio jurídico justamente para a questão contratual, seja para contratar um empregado, seja para contratar um representante comercial, um prestador de serviço, ou fazer um contrato com um fornecedor, ou contratação de algum sistema, né? Mas já tem a nota fiscal. Então, daquele jeito. Daquele jeito. Então, assim, ele precisa ter um apoio. Assim como tem a pessoa contratada para a parte administrativa, para a parte financeira, o jurídico ele também tem que andar junto, né? Justamente para que aquele negócio dê certo. Eu ia dizer, dos setores, tem o marketing, que por sinal
é uma área que tem que ser dada muita atenção, porque hoje a gente vê, não, é só fazer um videozinho. Tu vai colocar o funcionário para só fazer o videozinho. Qual é a situação que ele vai estar sendo exposto? Porque em meio às trends, tem Uhum. situações que são vexatórias, e aí? E a consequência disso, né? Porque a gente vê que, eu vou chamar um empregado para fazer um videozinho para minha loja, para minha empresa. Mas você colheu um termo de consentimento de imagem, voz e vídeo daquele empregado? Não, não colheu. Depois ele pode, já como a gente vê na prática decisões judiciais nesse sentido, pedindo indenização, dizendo que não tinha autorização para publicar, para estar nas redes sociais, embora ele tenha consentido no momento, mas não tem documentado. E aí, se a empresa não tem documentado, como que é? É uma Aí palavra contra a outra, o vídeo dele tá lá divulgado, e aí é que vem, viralizou. viralizou, e aí ele vai dizer, nossa, o meu vídeo viralizou, a empresa tá lucrando em cima de mim. E aí vem todas as consequências a partir daí, né? Isso me faz até pensar, sabe aquela história? Não, eu entreguei o IPI, mas não tem assinatura, não tem a comprovação, acontece algum acidente de trabalho, ou vem a fiscalização. E aí? O que É, que aconteceu de verdade? Porque, não, justamente. ele concordou, olha ali, o vídeo tudo certo. É. Não, mas espera aí, a atitude agora já está diferente. Já tá. Hoje, a tecnologia, o avanço de tudo isso tá num piscar de olhos. E como tu citou a questão, por exemplo, do EPI, né? Além da entrega, tem que assinar o recibo e fiscalizar que está utilizando da forma correta. Porque às vezes tu fornece, o empregado não usa, guarda no bolso, por exemplo, um protetor auricular, que a gente já teve essa situação na prática, não usou. Depois entra com a ação e diz que a empresa não fornecia. Tem recibo e se houve algum dano na audição daquele empregado, pode dar algum problema. Mas por quê? Não houve a efetiva fiscalização. E se um funcionário não está utilizando o empregado da forma correta, ele pode sim ser penalizado com uma advertência, com uma suspensão. E aí tudo isso precisa estar documentado para quando vier, por exemplo, uma reclamação trabalhista, a empresa ter tudo documentado. Então, às vezes, a gente não se preocupa no momento. Tá tudo certo, a gente resolve do jeito que dá, vai seguindo, porque tem muitas coisas para se preocupar. E quando vem o problema, às vezes vem um prejuízo bem grande, né? Mais do que o esperado. É como fica a mesma situação do contrato. Que assim, não, mas está tudo certo, só vamos fazer um contrato aqui, só assina tudo certo. É um contrato, não vamos nem dizer a quantidade de páginas, mas para exemplificar, são 2 páginas, não está prevendo quase nada. E outra, tá, mas ele está protegendo quem? Porque o modelo na internet, chat, inteligência artificial, eles vêm como uma forma, tem até mesmo sites que tu pode estar comprando aquele contrato, mas é tudo de uma forma muito genérica e tem que dar uma atenção para isso também. Com certeza, com certeza. Hoje a internet a gente coloca, a gente encontra modelo de muitas coisas. Pode te dar um norte? Pode, né? Tu pode querer fazer um contrato, mas antes de você assinar, então procura um advogado para ver se aquele contrato está completo, né? Então, assim, hoje na internet a gente encontra muitas coisas. Inclusive no chat GPT a gente joga ali, ele ajuda a gente. Pode ser uma questão muito prática para Então, auxiliar a gente nesse sentido. O problema é que muitas vezes a gente encontra até legislação errada citada lá. E aí é que vem o problema. mas aí, doutor, eu coloquei lá tudo explicando. Eu uso a versão paga. Eu expliquei tudo muito certinho e o advogado, ia ser muito caro. Aí questiona a pessoa, quanto que ia ser? Não, não sei. Quanto que vale a segurança, né? É isso que eu digo. É um ponto muito importante. Então, assim, é um cuidado que precisa ser, né, tomado, justamente. Na internet a gente encontra de tudo. Só que nem sempre um modelo vale para todos os negócios, né? A gente já vê situações, por exemplo, de empregados que exercem uma carga horária, por exemplo, diferente. A pessoa foi lá, fez um contrato de trabalho com base na internet, colocou um horário mais ou menos,
E quando foi ver, na prática era totalmente diferente, não era aquele horário. Só que o funcionário saiu da empresa, entrou com ação trabalhista e quando a gente foi ver o contrato, não era aquele horário que o funcionário efetivamente fazia. E aí é onde que vem a condenação. Horas extras, pagamentos feitos errados. Então tem muita coisa que nem tudo, né, a gente consegue aproveitar da internet. A internet hoje nos facilita muito, isso a gente não pode negar, né? Porém, serve para te dar um direcionamento, mas não a certeza de que aquele documento ele está 100% pronto. Exemplo também de clientes que eu vejo, por exemplo, contratos de locação, né? Vou te dizer que hoje é muito prático fazer, seja para sala comercial, seja para residência ou para qualquer outro fim que for fazer uma locação. Mas quais as responsabilidades, né? Nem tudo que está ali na internet está correto, está de acordo com a lei do inquilinato, com as suas obrigações e deveres, né? Questões de vistoria que muitas vezes passam despercebido, não foi feito da forma correta. Então, tudo isso traz consequências lá na frente que se a gente tomasse cuidado de forma preventiva aqui, a gente evitaria prejuízos, né, gastos, Muito. indenizações e, assim, eu digo que até desgastes emocionais, Sim. né? Porque, assim, ninguém quer ficar se desgastando com o processo judicial, né? É ruim para todo mundo, para as partes, às vezes vem uma decisão que não é tão legal, né? Vem uma condenação que não esperava, não estava no orçamento. Então tem tudo isso. É um desgaste, tu fica naquela ansiedade, porque muitas vezes os processos demoram um pouco, né? A gente sabe disso, da grande demanda processual que a gente tem no judiciário, acaba assim prejudicando e influenciando no andamento do processo. Então, até onde tu estás preparado para enfrentar um processo? E se tu não tens provas, documentos assinados e feitos da forma correta, a condenação aí tem grandes chances de vir num elevado valor, né? Com certeza. É muito importante, até mesmo quando a gente fala de contratos de locação, não somente o proprietário do imóvel, mas também aquele que vai alocar o imóvel, consultar um advogado, se certificar se os seus direitos estão de fato assegurados. Hoje, também nas relações de trabalho, prestação de serviços. Isso eu acredito que tá aumentando essa demanda. Está bem alta a questão do prestador de serviço, né? Muitas vezes existe a contratação do prestador de serviço justamente para diminuir os encargos, né, de recolhimentos. Por exemplo, o empregado tem ciência de que não vai ter tanto desconto na folha de pagamento. Em contrapartida, a empresa também não vai recolher tantos encargos como se empregado fosse com registro na carteira de trabalho. Então, acaba vendo benefícios aí. Porém, eu sempre digo, não basta que exista um contrato de prestação de serviço. Se no dia a dia aquele empregado, né, aquele prestador é tratado como um empregado, né? Porque o dia a dia é que vai fazer toda a diferença. Então, o prestador de serviço, ele tem os seus requisitos na prática. Ele tem autonomia, ele não bate cartão ponto, ele não cumpre em tese horários, né? A questão de metas tem que ser bem definidas com relação a como que tu vai cobrar ou exigir aquela entrega do prestador, porque senão vai figurar um vínculo de emprego, ele pode, mesmo ele concordando e tendo ciência, quando a relação não tá boa e encerra, ele vai entrar com ação trabalhista pedindo reconhecimento de vínculo. E aí, se comprovar que no dia a dia ele era tratado como empregado, vai vir a condenação de todo o período que ele trabalhou, que não teve recolhimento de FGTS, INSS, férias, 13º, todos os encargos de forma retroativos e pagos de uma vez só. Aí se prepara. Eu gosto sempre de usar uns exemplos análogos. Se a gente pensar naquele casal que, não, mas a gente só mora junto, mas não, a gente não é casado, nada, não, a gente não tem nada assim, sabe, mais sério. Mas tu vive como um casal fosse, tu vive numa união estável. Tens um contrato de namoro, tens algo nesse sentido. De que forma está regulamentada essa tua união? Ou, não, mas a gente já se separou, daí agora a gente
voltou, mas a gente é divorciado, Aquele negócio nada definido nada ali. definido. Gente, para trazer para o nosso dia a dia, a gente pode fazer Vários exemplos vários aqui. exemplos. Então, assim, não é porque está necessariamente no papel, se na prática está acontecendo diferente, e o empresário ele tem que estar atento nisso. Por Justamente. isso a importância de ele estar confiando Com no certeza. profissional que ele contrata. Eu vejo que essa parte de, não, eu vou evitar pagar encargos, então vamos fazer essa prestação de serviço, é algo que a gente tem que dar uma atenção. A internet, a gente precisa se atentar atendimento, o horário como fica, o WhatsApp, porque é tudo muito prático, mas o empregador, ele tem que observar isso. Justamente, tem que tomar esse cuidado, né? Porque às vezes a gente pensa no benefício de hoje, mas não entende o prejuízo de amanhã, né? Então, essa questão do prestador, tem lugares que funciona muito bem e fazem da forma correta. Muitas vezes, antes de contratar, buscar uma orientação de um advogado, vamos colocar aqui no balanço, vamos fazer as contas. O que vale mais a pena? Vai funcionar muito bem um prestador? Vai. É uma pessoa que está ciente, temos um contrato, o dia a dia dele vai ser flexível? Vai. Então, tudo certo, funciona muito bem. Mas tem situações que, não, vamos fazer um contratinho, que eu sempre digo, né? Aquele contratinho que é rapidinho, que vamos dar um jeitinho, daquele jeito. Então, assim, não vai dar certo. Sempre que é no inho, eu acho que a Sempre o gente tem que inho. se É tudo preocupar. rapidinho, de um jeitinho, né? E não é assim, porque se tem um contrato, mas na prática trata como empregado, né? O contrato não vai valer de nada. E aí é que tem que tomar cuidado, e aí é que realmente precisa da orientação jurídica para saber como fazer isso da forma correta. Porque dá para fazer, só precisa ter conhecimento de como fazer. Eu gosto muito de acompanhar os conteúdos que tu sempre compartilha no teu perfil e eu acredito que já faz mais de um mês, compartilhasse algo sobre já haver ações referente às apostas, como que está esse cenário hoje, porque recentemente ainda conversamos sobre finanças com a Luciana e falamos sobre esse endividamento que está. E para o cenário também de processos, isso está crescendo? Está, já tem decisões e processos judiciais, inclusive disso, porque a gente tem dois lados, né? A questão do empregado, que muitas vezes, como eu já vi, decisões que tiraram dinheiro da empresa para jogar em apostas, que isso é uma atitude grave, passível de alguma aplicação disciplinar, seja advertência, suspensão ou até justa causa. Mas a questão da justa causa ela pode ser revertida na Justiça do Trabalho, desde que aplicada da forma correta. Porém, existem situações que esses casos de apostas já são casos que já são uma segunda etapa, talvez, de um empregado que já apresenta alguma doença, alguma situação que já vem vivenciando, e isso é mais um motivo, né, de desencadear alguma patologia. Então, se às vezes tu dispensar esse funcionário que ele está doente, precisa talvez de um tratamento, de um acompanhamento médico, essa demissão ela pode ser considerada uma dispensa discriminatória. E aí ser revertida essa demissão com pagamentos aí indenizatórios. Então tem que ter muito cuidado e entender a situação que aquele empregado de fato está passando. Porque justamente a gente tem toda a questão legislativa, que agora também está vindo com a NR1 também, né, que tem essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho, né? Então, existem formas que hoje a gente tem que acompanhar tudo o que está acontecendo com essas atualidades. A questão de apostas talvez já existia, mas não era tão relevante, tão em alta como hoje Porque às vezes podia sair do trabalho, não vamos falar o nome, mas aquele jogo né? E tu saía do trabalho e daí tu ia num bar, por exemplo, ia fazer aposta, enfim.
e agora tá ali na palma da mão. Isso, tudo prático, no celular, tá aí, e às vezes realmente existem essa prática, né, de jogos, enfim, independente do esporte, vamos dizer assim que seja, né? Mas às vezes isso já se tornou um vício, e muitas vezes o vício ele já se avançou para alguma outra patologia, algo que precisa de cuidado, algo que precisa de atenção. Então, a empresa precisa estar preparada para isso e entender como que ela vai lidar com essa situação da forma correta, né? Justamente visando a atenção da empresa para não trazer problemas, mas também não prejudicar aquele empregado que muitas vezes precisa talvez de um direcionamento, um encaminhamento para um médico para entender, né? A gente sabe que quando lida com questões financeiras, né, seja para a empresa ou para o empregado, a gente está aí tendo que ter muito cuidado nessa questão, porque envolve às vezes muito dinheiro nessa questão de apostas também. E importante para a gente estar atento a isso e refletir sobre esse cuidado que se tem que ter, não só no ambiente de trabalho, porque acaba sendo a sociedade como um todo. De observar, lá no começo da nossa conversa a gente falou sobre essa equipe multidisciplinar que tem que atuar num negócio. E aí vem a importância, apoio psicológico, RH e etc., mas que no fim a gente acaba caindo lá no judiciário para estar discutindo essas temáticas. E pós-Covid, a gente tem processos eletrônicos e tudo mais, mas houve uma queda na demanda. Como está isso? Teve também mudanças. Eu estou uma advogada bem fora do cenário, tá, gente? Então eu vou aproveitar esse episódio para me informar sobre tudo como tá. Assim, na verdade, a gente teve uma certa resistência depois que teve a pandemia com as audiências virtuais, né? Muitos advogados, né, ficaram resistentes porque não sabia como que ia acontecer na prática, mas hoje tem facilitado muito, né? A gente está no escritório, o cliente vem até no escritório, ou às vezes não consegue vir, consegue assistir de qualquer lugar, do computador, celular. Os processos, eles são eletrônicos, então as audiências ainda têm continuado virtuais. Exceto se a parte não tem acesso, né, aos meios eletrônicos, que pode solicitar que compareça presencialmente, mas isso facilita também a questão de distribuir processos em qualquer lugar. Só que a gente também tem um outro ponto que a gente até discute entre advogados, que muitas vezes tem escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, entrando com muitas ações aqui em Santa Catarina, por exemplo, e eles mesmo, por exemplo, eu entro com uma ação contra a empresa X. O advogado, meu coleguinha do lado, já liga para a empresa X oferecendo uma defesa para fazer. Eles mesmos já estão no meio do processo, ligando, ofertando defesas. É difícil defender os nobres colegas. Então, tem situações que às vezes a empresa nem recebeu a intimação ainda e eles já ligaram dizendo que tem um processo contra eles, né? Eu já tive clientes que, por exemplo, têm uma assessoria comigo e falaram, entraram em contato comigo dizendo que eu tenho um processo, mas eu não recebi intimação. Não, vamos olhar, né? Fui tirar as certidões da empresa, tudo certinho, e tinha uma ação, distribuída naquele mesmo dia e que ligaram para ele dizendo, tem um processo contra você. Olha só. No mesmo dia já ligaram, falaram, daí foi onde a gente, né? Vou olhar, vou ver do que se trata, vamos resolver, enfim. E aí foi dado prosseguimento, né, já na análise do processo, antes mesmo de receber a intimação. Olha só. Então, zero morosidade nesse poder judiciário. O processo andou por meio da fofoca, né? E por sinal, nesses contatos todos, tem também essa questão do falso advogado. Tem. Que é algo... Está sendo bem cansativo para nós advogados. É muito difícil porque, assim... se tem a internet para estar divulgando informações, porque daí tem todas as regras da OAB para te poder estar gerando conteúdo na internet, mas em contrapartida, pode a qualquer tempo alguém pegar uma foto tua, as informações dos processos são públicas, o que não é segredo de justiça, qualquer cidadão pode ter acesso àquelas informações, e aí como faz? Eu acho que a gente tem que sempre reforçar as
medidas preventivas do que os clientes podem estar se valendo. Isso, é bem complicado, né? Esse golpe do falso advogado, assim, tem se tornado bem comum, né? Então, muitas vezes até o advogado ainda nem soube, né? Clientes que vêm perguntar. Então, assim, tem clientes que te chamam no teu contato, que costuma ter essa conversa, porém, tem clientes que acabam acreditando. Porque o que eles fazem, né? Através de um outro número, usando a tua foto, olha, saiu uma decisão no teu processo, ganhamos, só que para liberar a condenação você vai ter que pagar essas custas aqui para liberar o alvará, algo nesse sentido. A pessoa acredita que, nossa, eu vou pagar, vou transferir, né? E já vai voltar para mim. Se empolgou ali com o negócio e às vezes o processo nem teve decisão ainda, né? Então eu já tive situações de cliente que apareceram lá no escritório porque receberam uma mensagem e para certificar que eu não tinha trocado de número, a pessoa falou assim: então deixa eu fazer uma chamada de vídeo. E a pessoa: não, agora eu não posso porque eu estou entrando para uma audiência. Falou assim. Ela assim: eu vou passar lá no escritório para ver. Ela disse: se eu chegasse aqui e tivesse fechado, eu tava lascada, né? Pronto, eu já tava acreditando. Já tava acreditando. Mas aí eu falei: não, né? Se eu mudar de número, eu vou comunicar os clientes. Então, eu sempre tento, né? Eu até tenho um post fixado no meu Instagram, dizendo que o meu contato é o número tal, e-mail, né? E que eu não solicito dinheiro pelo WhatsApp, né? Normalmente, o advogado, ele vai marcar com o cliente uma reunião para explicar como é que vai funcionar o recebimento de uma condenação, por exemplo, né? Vai explicar, vai marcar para, olha, veio a decisão, mas vamos marcar aqui no escritório para a gente conversar. Ou não, vamos fazer uma videochamada, uma reunião virtual. Ó, saiu outra decisão, Custas né? não são pagas por meio de Pix para o Joãozinho da Silva. Não vai ser no nome não do... vai ser um boleto no nome do tribunal. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, né? E quando a gente fica sabendo, porque daí tem clientes que vêm, ó, estão mandando mensagem e tudo mais, a gente explica, olha, realmente não saiu nada do teu processo, né? Ignora a mensagem, se puder bloqueia, denuncia. Os advogados já estão registrando o boletim de ocorrência, fazendo denúncia na OAB, mas a gente sabe que é uma coisa assim que parece que não tem fim, né? Eles estão querendo se aproveitar. Então, assim, como já está muito comum, é importante que as pessoas se certifiquem, né, da informação que estão recebendo. Ligue para o número que você tem, né, do contato do seu advogado, ou se, não, eu não tenho advogado, mas eu recebi uma mensagem dizendo uma intimação, procure um advogado da sua confiança para verificar se essa informação essa duvidazinha correta. Pode ser tirada. Justamente. Esse tipo de duvidazinha você deve procurar. Se não consegue o contato com o seu advogado, esse é um tipo de duvidazinha que eu tenho certeza que todo advogado vai dizer: não é golpe, não cai, tá tudo certo. Justamente. Então, assim, é importante, né? Então, é importante tu se precaver, tomar essa medida preventiva que a gente fala antes de fazer alguma coisa. Porque se tiver algo a ser pago, o advogado ele vai te explicar o que é. Eu acredito tudo, né? Que tem que ser com muita urgência, a gente tem que agir com cautela. Eu sempre digo, né? A pressa é inimiga da perfeição. E agora vem só para provar que isso é verdade. Aí, isso eu vejo na prática, porque assim, às vezes aparece, eu tô fazendo um negócio aqui, eu preciso de um contrato para amanhã. Calma. Que negócio que tu tá fazendo, né? Né? Que tipo, um contrato para amanhã. Não, eu não faço um contrato de um dia pro outro. Né? Eu preciso marcar uma reunião com o cliente, entender que negócio que ele está fechando, fazer um questionário do que precisa ser pontuado naquele contrato, para eu redigir, estudar o caso, confeccionar o contrato e entregar para o cliente. Ó, fiz um contrato dessa forma, queres mudar alguma coisa? Tem algo aqui que não está de acordo com a tua negociação? Porque às vezes o advogado não participa da negociação direta, né? Então a gente precisa entender toda a informação e aplicar aquela informação dentro da legislação. Porque se eu fizer um contrato
de qualquer jeito ou fora da legislação, aquele contrato ele pode ser anulado. Porque às vezes ele está abusivo, está prevendo multas extraordinárias que não são aplicáveis para o caso, está prevendo uma responsabilidade que não condiz com o negócio que está fechado. Então, por isso que eu falo, né? Muito cuidado, né? A pressa é inimiga da perfeição. E não existe um contratinho de qualquer Nunca. jeitinho. Não, porque assim, se tu queres um negócio seguro, tu precisa fazer com segurança, né? Contratando um advogado e cuidado com os modelos, né, da internet ou pegos de qualquer outro negócio, né? Exatamente. Eu acho que cada profissional atua na sua área. E é dessa forma que a gente tem que conduzir os nossos negócios. E para aquelas pessoas que de repente já aconteceu alguma situação, infelizmente, às vezes se perdeu nas apostas ou até mesmo caiu em um golpe, já há decisões nesse sentido, auxiliando alguém? O que que pode ser feito? Ainda tem muita discussão, né? A gente tem a discussão ali de que forma que foi feita esse Pix, essa transferência, porque existe decisões que, porque a responsabilidade do banco. Não, né? Porque a pessoa, a hora que vai fazer um Pix, ela vai botar a senha, ela Vem vai para ela confirmar. vai confirmar ali, É diferente de né? alguém pegar o teu cartão e fazer Clonar, compras. fazer uma compra, algo nesse sentido, né? Tu vai bloquear o cartão, tu vai comunicar que não foi você, enfim. Agora, essa questão de golpe dificilmente vai conseguir uma reversão. Até porque não tem nem como a gente descobrir ou ir atrás dessa pessoa para cobrar, né? Então, por mais que, não, eu fiz um Pix, tem a pessoa, ou tem ali o CPF que pode buscar, dificilmente a gente vai conseguir o endereço dessa pessoa, ou vai conseguir informações para entrar com um processo para reverter. Então, assim, é um dinheiro que muitas vezes ele acaba sendo perdido, né? Mas, para quem, às vezes, em um benefício, quase, eu já tô assim, ó, migrando para todas as áreas. Mas, para quem tem um benefício que descobre, tá, foi feito um empréstimo, tem algo consignado, às vezes era uma parcela pequena, despercebida, e não, mas o senhor contratou. O que que a família pode acontecer? Eu acredito que no caso de idosos, às Isso vezes é pode acontecer muito isso. comum. Pessoas idosas, mas também pessoas recém-aposentadas ou pessoas novas que estão recebendo pensão por morte, por exemplo, né? É sempre importante consultar o extrato, tá? Seja no banco, emitindo o extrato no banco na conta que recebe, ou através do sistema do meu INSS que a gente consegue verificar o extrato de pagamento. E existe ali descontos que a gente pode verificar, consignação em pagamento, empréstimo de cartão consignado. Tem várias denominações ali que a gente consegue identificar. E aí, se você não contratou, o ideal, claro, né? Tem muitas pessoas que buscam primeiramente o Procon para fazer um processo administrativo contra o banco, né? E aí eles apresentam um contrato de empréstimo, tá? Que muitas vezes vem assinado. E se a gente vai conferir, a assinatura não condiz nem com o documento. Já tive situações que a gente propôs a assinatura, pediu perícia, propôs a ação, pediu perícia grafotécnica da assinatura, foi certificado pelo perito que a assinatura foi falsificada, e aí o banco foi condenado a restituir o valor de todos os meses que foram descontados. Existe possibilidade de pedir indenização nesses casos? Existe. Porém, a indenização no judiciário para esses casos está bem difícil de conseguir. Normalmente, às vezes estão condenando só com a restituição mesmo dos valores e não condenando em danos morais, apesar, claro, que a gente sabe que tem transtornos, tem todo um abalo, tem toda uma dificuldade, que às vezes tu vai perceber só lá na frente, né? Porque às vezes, se a gente for observar, às vezes é R$30, às vezes é 50, e a pessoa não notou, porque às vezes não utiliza, não vai lá e saca todo o montante, não vê que tem diferença no valor. Vai passando um cartão, comprando aqui ou ali, e vai descontando, às vezes não confere. E passam-se meses, às vezes até ano. Sem E perceber. quando percebe, E tá aí é possível sim, muitas vezes pode ser resolvido até na via administrativa com o Procon, mas sempre muitas das vezes, na maioria delas, teria que propor uma ação judicial contra o banco, né? Para daí sim pedir a restituição desses valores, né? E se já procurou o Procon de forma
prévia, a gente já consegue aproveitar todo o processo administrativo, a documentação, já juntar no processo, sem precisar, né, ter que intimar o banco para o banco trazer. Às vezes o banco não traz o contrato, tem toda aquela discussão. Então é bem importante, assim, seja o familiar ou o próprio beneficiário de algum benefício ali do INSS, consultar, sim, os benefícios, consulta seu extrato, seja no banco, né, ou através do meu INSS com a senha ali do Gov, para verificar se está tudo certo, porque pode acontecer e tem acontecido muito. Pois é, a gente tem que ficar sempre em alerta, principalmente quando o assunto é dinheiro. Hoje em dia, com toda essa agilidade nas comunicações, às vezes uma ligação. Recentemente foi feita também uma legislação aqui no estado para tentar dar uma parada nessas contratações via telefone. O ideal sempre, se caso acontecer algo, infelizmente a gente está sujeito. Procura ajuda, procura um advogado de confiança, é o melhor caminho a seguir, porque até mesmo para aquele, voltando para os empresários, às vezes a gente pensa, mas isso não vai acontecer nada, é o meu irmão que eu estou fazendo aqui um serviço. E Não tem problema. acontece. A E questão até na acontece. parte societária, né? A gente tem ali o contrato, o empresarial, que tem os sócios quando a gente monta um negócio. Sempre a gente monta uma sociedade para dar certo. Mas a gente sabe que muitas coisas podem acontecer no caminho, né? Seja para uma sociedade empresarial ou como um casamento, que é uma Então, sociedade também, E né? às vezes até pode ser assim, com o sócio tá tudo certo, porém o casamento da sócia acabou. E aí, qual era o regime de Qual era o casamento? regime? Isso influencia também. Questão de cotas da empresa, faturamento da empresa. Ou um dos sócios vem a falecer. Como é que fica essa sucessão? Refletindo seriamente em ter sócio e casar, talvez vamos permanecer assim, nós duas. Pensando já nos Né? riscos. Pensando em tudo isso, assim, ó, tendo essa conversinha, só uma duvidazinha, mas é só uma duvidazinha. Sempre tem uma duvidazinha que, assim, precisa ser esclarecida a duvidazinha para não tomar decisões erradas, né? Então, assim, essa questão societária também envolve, É sim, muito muita importante. coisa, né? Muita coisa. Porque se o sócio falece, algum herdeiro pode substituir ele, como que fica o recebimento dessas cotas? Como que fica a sociedade? Como que fica a empresa, né? Tem tudo isso. Então, precisa, sim, pensar que decisões tomar, como que eu vou fazer, quais os meios corretos de se fazer. Então, muitas vezes, né, o advogado, às vezes, é visto como uma pessoa ruim, né, que tipo, Gente, é o seu melhor amigo. eu só procuro quando dá problema o advogado, né? Mas não, tem o advogado como um amigo, nós somos pessoas queridas, Sim, nós somos pessoas, somos pessoas. mas é muito importante ter essa noção e esse cuidado realmente, porque assim, o advogado, olha, por exemplo, aqui, ela não está com as proteções que precisaria para estar Para no minha vídeo, segurança. né? É perigoso, talvez ela possa usar isso contra mim. Mas até mesmo quem já tem uma empresa e tem o contrato social tem a possibilidade De fazer promover. eventuais ajustes, né? O que tiver. Ou contratos que estão hoje ativos, a gente pode fazer uma revisão, um adendo, um aditivo, para melhorar a situação de como está agora. Então, justamente atuando nessa parte preventiva, eu digo que a assessoria jurídica, ela não é um custo, ela é um investimento. Muito, muito. É um Então- investimento maravilhoso. Então, assim, é justamente para que eu invista numa tomada de decisão mais certa, segura, do que esse investimento ser muito maior para eu desembolsar numa condenação que eu não tomei o cuidado. É verdade. Então, às vezes, o prejuízo ele pode ser muito maior com uma decisão mal tomada. Não precisa perguntar só no churrasquinho, Não, Pode. no almoço do domingo. né? Porque só a duvidazinha na reunião, às vezes, do núcleo, enfim. Para encontrar o teu escritório aqui em Cocal, qual é a tua rede social? A minha rede social, meu Instagram é rafaelabento.advogada. Meu escritório fica aqui em Cocal do Sul. Fizemos atendimento tanto presencial,
mas também online. E aí pode entrar em contato comigo que nós vamos agendar o seu atendimento. E tem clientes também que muitas vezes não vão no escritório, mas muitas vezes eu marco a reunião na própria empresa, porque às vezes precisa ter a participação de outras pessoas da empresa e fica muito mais fácil uma pessoa se Com deslocar certeza. do que 2, 3, 4, né? Então acontece muito de às vezes fazer a reunião na própria sede da empresa, porque tem muitas coisas às vezes a avaliar lá de forma presencial, né? Independente do ramo que se atua, procure auxílio jurídico, é importante, não espere acontecer. Eu acredito que o advogado é meio que um seguro. Pode Eu acho que ser. a gente pode dizer que o advogado é assim, porque daí tu evita. Justamente, é igual o seguro que a gente paga no Ah, carro, né? Maravilha, gente. Falam mal da gente, mas o advogado, né? Advogado é O advogado até o maravilhoso. anjo da guarda, né? Com certeza. Ó, eu penso que nessa vida a gente tem que ter pelo menos um amigo advogado, um amigo médico. São pessoas assim que Que a elas gente tem que ter por perto, estão né? cuidando da gente. É verdade, tem que ter por perto. É Rafa, verdade. obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra. Direitos é excelente. Eu acredito que a gente tem ainda muito assunto em pauta para se Sim, tratar. a gente tem muita coisa para abordar aqui, que são coisas do dia a dia mesmo, que as pessoas Isso. precisam estar informada para tomar cuidado em algumas coisas que fazem no dia a dia, A né? gente não precisa passar Então, pela situação para aprender. bem assim. Então é importante consultar antes do que ter que passar pela experiência para aprender depois, né? Exatamente. Por sinal, eu já vou aproveitar para fazer já uma consultinha, porque temos que falar sobre direitos de imagem, voz, Interessante, tudo. porque hoje com a internet a gente tem que tomar cuidado. né? Quando atingirmos muitas visualizações, tem essas preocupações. É verdade. Para você que se conecta com esse tipo de assunto, toda quinta-feira tem episódio novo no YouTube e Spotify. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.